Hoje, feriado de finados aqui no Brasil, dia 2 de novembro, não vamos ter a edição ao vivo do programa Show de Bola, mas vamos falar um pouquinho, principalmente sobre o Campeonato Brasileiro. Lembrando a vocês que essa semana tem Champions League, no final de semana tem os campeonatos internacionais, tivemos convocação da seleção brasileira. Então, fiquem ligados aí no programa da próxima semana. Então, vamos falar um pouquinho da rodada 29 do Campeonato Brasileiro, que nós tivemos os seguintes jogos. A equipe do Santos venceu o Atlético Paranaense por 1-0 fora de casa, resultado até que surpreendente. O Atlético Paranaense vinha de uma boa vitória, eliminando a equipe do Flamengo da Copa do Brasil. Então, a Copa do Brasil vai ter a final entre Atlético Mineiro e Atlético Paranaense, finais que vão acontecer lá no mês de dezembro, e aí o Santos conseguiu essa grande vitória contra o Atlético Paranaense. O Flamengo em casa venceu o Atlético Mineiro, grande jogo, 1-0, jogo ali dos dois líderes do campeonato, não na pontuação atual, mas como o Flamengo tem essas partidas a menos, a expectativa é que o Flamengo assuma a segunda colocação do campeonato. Então o Flamengo venceu, boa vitória contra o Atlético Mineiro. Se o Atlético vencesse essa partida, provavelmente o campeonato estaria liquidado. Juventude e Bahia empataram 0-0. O América venceu o Fortaleza em casa por 2-1. O América continua fazendo uma grande campanha. O Fortaleza, que está sendo uma equipe difícil de ser batida nesse campeonato, acabou perdendo aí para o América, mesmo fora de casa, por 2-1. Grêmio e Palmeiras 3-1 para o Grêmio. O Grêmio continua naquele sinal amarelo. Depois daquele fato que aconteceu no final da partida, com os torcedores invadindo o campo, aí já começa a ficar mais preocupante, porque isso é um roteiro que acaba acontecendo muito no Campeonato Brasileiro com as equipes que são rebaixadas, principalmente as equipes grandes. Então, olho aí, muito cuidado, a situação do Grêmio começa a ficar complicada, as rodadas estão acabando, jogos a menos estão indo embora, que o Grêmio ainda tinha e contava com esses jogos, e o Flamengo ainda e tem contra esses jogos a menos contra Grêmio e o Grêmio contra o Flamengo e o Atlético Mineiro, então os líderes aí do campeonato. Então a situação do Grêmio está muito complicada, vamos aguardar. O Ceará, grande vitória contra o Fluminense por 1-0. O Ceará, que não vinha muito bem nessa momento final aí do campeonato, consegue uma boa vitória contra a equipe do Fluminense, que se vencesse essa partida, assumiria a sexta colocação no campeonato. Então, ótima vitória do Ceará sobre o Fluminense. O Fluminense que também já havia perdido para o Santos no meio da semana passada, naquela partida que ainda estava devendo no campeonato. Então, duas derrotas aí que podem custar caro para o Fluminense. O São Paulo venceu o Inter por 1-0 no Morumbi. Poderia ter sido até uma vitória com um placar mais elástico. A equipe do Inter poupou muitos jogadores pensando no Grenal. Não sei se é uma boa estratégia, mas a equipe do Inter aí estacionou. E o Corinthians, que venceu ontem a Chapecoense por 1-0, gol no final da partida, no último lance, ultrapassou o Inter. E aí, com certeza, esses pontos podem custar caro para o Inter futuramente. Então, Corinthians 1, Chapecoense 0 ontem. Sport venceu por 2-0 o Atlético Goianiense em casa. Foi uma grande partida também, um jogo muito movimentado. O Sport e o Atlético Goianiense proporcionaram uma partida com muitas chances de gol. Foi um jogo muito legal de assistir. E finalizando, ontem também, além do Corinthians 1, Chapecoense 1, ontem nós tivemos Cuiabá vencendo o Bragantino por 1-0. Grande partida do Walter, do Cuiabá, fechando tudo. A artilharia do campeonato tem o Gilberto com 12 gols, Hulk, Yuri, Alberto com 11 e o Ítalo com 10. A tabela do campeonato tem o Atlético Mineiro na primeira colocação com 59, o Palmeiras em segundo com 52, o Flamengo em terceiro com 49 e o Bragantino em quarto com 49. Vem na quinta colocação o Fortaleza, em sexto o Corinthians, fechando ali a primeira parte da Libertadores. Em sétimo está o Inter, o oitavo Fluminense. Em nono, o América. O Cuiabá pulou para 10º lugar. O Atlético Goianiense em 11º. E o São Paulo está na 12ª colocação, fechando ali as vagas para
a Sul-Americana. 13º Ceará, 14º Santos, 15º o Atlético Paranaense e em 16º o Bahia. Na 17ª, abrindo a zona de rebaixamento, o Sport, em 18º Juventude, 19º o Grêmio e em 20º último lugar a Chapecoense. Nós temos jogos atrasados, inclusive um vai acontecer hoje, dia 2, às 16 horas, entre Atlético Paranaense e Flamengo. Amanhã tem, esse é da quarta rodada, da rodada 19, amanhã às 21 horas tem Atlético Mineiro e Grêmio. Na quinta-feira, 21 horas tem a equipe do Cuiabá enfrentando a Chapecoense e na sexta-feira o Flamengo volta a campo às 21h30 para enfrentar em casa o Atlético Goianiense. Então esses aí são as partidas que ainda estão em débito no Campeonato Brasileiro. Rodada 30 começa no sábado às 16 horas. Então tradicionalmente lá no programa Show de Bola, nos 87,5 FM da Rádio Movimento. Você também pode acompanhar no Facebook, curta a página do Facebook da Rádio Movimento. Você também pode acompanhar pelo aplicativo, pelo site da Rádio Movimento, o programa Show de Bola. Então, tradicionalmente, nós tentamos acertar aqui os resultados das partidas, eu e a Fátima lá no programa. Vou mandar aqui, então, no sábado, 17 horas, tem Corinthians e Fortaleza. Meu palpite, 1-1. Tem também às 19 horas no sábado, Inter e Grêmio, grande Grenal. Para mim, o Grêmio vence por 1-0. 21 horas, Fluminense e Sport, 2-0 para o Fluminense. Domingo, 16 horas, outro clássico, Santos e Palmeiras. Para mim, o Palmeiras vence por 2-1 a equipe do Santos fora de casa. Outro jogo interessante aqui, o Atlético Mineiro e o América Mineiro. Para mim vai terminar 1-1. O América sempre dá trabalho para o Atlético Mineiro. Bragantino e Atlético Paranaense, grande jogo aí, que vai ser a final da Sul-Americana. Para mim o Bragantino em casa vence por 2-1 o Atlético Paranaense. Às 18h15 tem Bahia e São Paulo fora de casa. O São Paulo vence o Bahia por 2-1. Às 20h30, fechando aí os jogos do domingo, tem Ceará e Cuiabá, para mim, empate 1-1. Na segunda-feira, tem Flamengo em campo de novo, enfrentando a Chapecoense fora de casa. Para mim, o Flamengo vence por 2-0. E tem um jogo que é dessa rodada, que é Atlético Goianiense e Juventude, que eu não tenho certeza se vai acontecer ainda. Está programado para terça-feira, 19 horas, mas pode ser que essa partida seja adiada. Então, Atlético Goianiense e Juventude seria um jogo da 30ª rodada do Campeonato Brasileiro também. Campeonato Brasileiro aí na reta final. Então fiquem ligados, programa da próxima terça-feira às 18h30, a gente vê como foi a rodada 30 do Campeonato Brasileiro, passa a tabela, vamos falar também desses jogos da Champions League. No programa passado nós fizemos ali uma previsão da Champions League, falamos mais as chances das equipes passarem para a próxima fase. Se você quiser dar uma olhadinha lá no programa da última terça-feira também, teve a convocação da Seleção Brasileira, a gente vai falar muito sobre Seleção Brasileira na próxima terça-feira, trazer também a convocação para vocês. E fiquem ligados aí na Série B do Campeonato Brasileiro, que também está na reta final. Tudo isso no programa Show de Bola da próxima terça-feira. Então passamos aqui um resumão do Campeonato Brasileiro, da rodada 29, os jogos que vão ser cumpridos, que estavam faltando aí nesta semana, e também falamos sobre a rodada 30 do Campeonato Brasileiro. Espero vocês toda terça-feira, às 18h30, na Rádio Movimento. Forte abraço, Ale Moraes, tchau, tchau.